Bom, pessoal, vamos lá então o nosso resumão aqui, ó. Resumão de aceleração, matéria que já está correndo, né? E o objetivo aqui é ser o mais breve possível aqui num exemplo para você poder aprender a fazer aí os exercícios e também o resumão básico do que foi dado em sala. Bom, então, como sempre, né, a gente começa aqui com uma definição. O que que é aceleração? É a medida de variação da velocidade de um corpo em relação ao tempo. Então, o que que isso quer dizer, né? Se a gente for pegar aquela fórmulazinha, a gente vai ver que, na verdade, o A, que é a aceleração, certo? É a variação de velocidade dividida pela variação de tempo. Né? E aí, vamos definir aqui quem é a A, de aceleração. Deixa eu usar aqui vou usar aqui essa letra, esse mais fininho aqui, azul, que é melhor para escrever. A, aceleração. A aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado, tá bom? O ΔV é a variação de velocidade, que é dada em metros por segundo. Observe que aqui, ó, aceleração é metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque a gente tem aqui o ΔV, que é a variação de velocidade em metros por segundo. Quando você divide de novo pelo tempo, mais uma vez aparece um outro segundo. Por isso que é por segundo ao quadrado. Eu poderia muito bem dizer metro por segundo, porque metro por segundo já é da velocidade, ΔT tem outro segundo, beleza? E já a variação de velocidade, não. Como velocidade é metro por segundo, que é o deslocamento sobre tempo, então a gente só trabalha aqui com a unidade em metros por segundo. E, obviamente, que o ΔT vai ser variação de tempo. E variação de tempo é dado dada em segundos. Na verdade, poderia ser horas, dias, meses, tudo isso daí é medida de tempo. Só que a gente usa a unidade de acordo com o sistema internacional, que tem como padrão o segundo para unidade de tempo, tá bom? Mas existe, por exemplo, o quilômetro por hora, que a gente não, que a gente pode usar o tempo em hora. Tá? Mas aqui a gente vai usar sempre no SI, que é o padrão de velocidade, que é o padrão utilizado no mundo inteiro. Tá? Medida de velocidade em metros por segundo, medida de tempo em segundos e a aceleração metros por segundo ou metro por segundo ao quadrado. Beleza? Então, olha só. O que seria a ideia, né? Se o corpo está aqui com uma determinada velocidade, vamos supor uma velocidade inicial v0, e ele vai parar ele percorre aqui uma distância ΔS e atinge uma velocidade v, então essa variação de velocidade que o corpo teve, dividido pelo tempo que ele levou para percorrer essa distância aqui, a gente consegue determinar a medida da aceleração. Beleza? Então é assim que funciona. Muito bem. Então vamos fazer um exemplozinho para a gente ver como é que funciona uma aplicação prática, que é aqueles exemplos que a gente vê em sala, e depois umzinho mais complicado. Então vamos lá. Calcule a velocidade, calcule a aceleração de um corpo que desloca, que aumenta sua velocidade d
100 metros por segundo em um intervalo de tempo de 25 segundos. Beleza. Então nós vamos calcular aqui a aceleração de um corpo que aumenta sua velocidade de 100 metros por segundo em um intervalo de tempo de 25 segundos. O aumentar de 100 metros por segundo não quer dizer que ele estará com 100. Ele variou de 100. Então, ele estava numa determinada velocidade inicial, por exemplo, ele poderia estar parado e atingiu 100, então variou 100. Mas ele também poderia ter saído de 10 e chegado a 110. Por isso que eu botei esse exemplozinho aqui, né? Então, uma velocidade inicial igual a zero, ele vai atingir V com 100. Mas se ele tiver com uma velocidade inicial, por exemplo, de 10 metros por segundo, ele vai atingir 110. Por quê? Porque a velocidade dele aumentou de 100. Beleza? Então ele partiu de um valor e no final ele estava com 100 a mais. E aí, para determinar então essa aceleração, a gente pega aqui o ΔV sobre ΔT. O ΔV eu vou botar separadinho aqui, que é o 100 metros por segundo. E o ΔT aqui valendo 25 segundos. E aí, claro, né? Facinho, facinho. Pegou 100, dividiu por 25, deu então 4. Mas é muito importante prestar atenção nessa bendita dessa unidade, que é o metro por segundo ao quadrado. Beleza? Então, aceleração metros por segundo ao quadrado e velocidade metros por segundo. Você não erra lá e aí perde ponto. Beleza, então aqui está aqui um exemplo prático, muito básico, né? Que a gente vai adotar aí durante todas as aulas, mas eu sempre gosto de trazer um mais complicadinho. Ele é mais elaborado. Aqui, ele é até da FGV, em São Paulo. Fundação Getúlio Vargas, né? Uma questãozinha aí que foi de algum vestibular ou de alguma prova de concurso, só para poder a gente ver um troço mais diferenciado, né? Olha aqui, ó. Um trem desloca-se com velocidade de 72 km por hora quando o maquinista vê um obstáculo à sua frente. Aciona os freios e para em 4 segundos. Então, qual a aceleração imprimida ao trem pelos freios em o valor em módulo, né? Porque na verdade essa aceleração, por que está falando em módulo? Porque essa aceleração ela vai ser negativa. Por quê? Porque o cara está partindo de V e vai parar. Então, se ele está partindo de V e vai parar, quer dizer que essa aceleração ela é negativa porque a velocidade diminui. Então, parte de 72 km por hora e vai para zero. Bom, como aqui nós temos uma velocidade, e aí que vem o diferencial dessa questão, tá? Como aqui nós temos um tempo em segundos e uma aceleração em metros por segundo ao quadrado, essa velocidade não pode estar em quilômetros por hora. Tem que ser transformada. Beleza? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas tem uma formulinhazinha que quando você quer transformar quilômetros por hora em metro por segundo, basta dividir por 3,6. Então, esse 3,6 dividindo esse valor, 72 dividido por 3,6 vai dar então o nosso valor em metros por segundo. Então, eu pego aqui 72 dividido para 36, boto um zero aqui, né? Porque eu tirei a vírgula aqui e botei mais um zero, então ficou 72 dividido para 36, multipliquei por 10 ambos os lados, né? Tá vendo aqui, ó? Se eu multiplicar aqui por 10, 720. Multiplicar aqui embaixo, 36. Aí eu abaixo 72 aqui, vai dar 2. 36 vezes 2 dá 72. Para 72, zero, abaixo zero, então deu 20 aqui, ó. Então isso aqui é o quê? 20 metros por segundo. E o contrário, né? Se você tiver a velocidade em metros por segundo e quiser obter em quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6.
Eu sempre lembro que é só fazer o seguinte: você pega 72 dividido para 3,6, o que vai acontecer? Você vai diminuir esse número. Então, quilômetro por hora é geralmente um número, quer dizer, é sempre um número maior do que em metros por segundo, tá? E o contrário. Mas aí a gente não vai entrar nesses detalhes, só estou querendo mesmo trazer um troço diferente aí para vocês poderem ver, né, alguma coisa um pouco diferenciada. Então nós temos aí a velocidade, né? Ou seja, agora sim nós podemos calcular a aceleração. Vou pegar aqui o ΔV dividido por ΔT. O ΔV aqui então vai ser 20, né? E não 72, porque senão a conta não vai dar errado, não vai dar certo. Já ia repetindo 72 ali, viu? 20. E aqui eu vou dividir pelo ΔT, que é 4. Tá vendo? Então nós temos aqui o ΔV e temos aqui o ΔT, ó. Então ficou 20 dividido para 4. Então isso aqui vai dar o quê? 5 metros por segundo ao quadrado. Como a gente está calculando em módulo, a gente não tem que se preocupar aqui com o sinal. Mas só para adiantar, na verdade, a rigor, o certo era a gente fazer isso aqui, ó. Pegar a velocidade final menos a inicial dividido pela variação de tempo, que é o 4. Quando você pegar a velocidade final, olha aqui, ó, ele não parou, eu subtraio da inicial, que é a velocidade que ele estava quando viu o obstáculo. E aí, ó, isso vai dar menos 5. Mas aí, como a gente está trabalhando em módulo, o que interessa é um número positivo para a gente, tá bom? Então é isso aí. Então aqui eu pude mostrar para você aqui o que acontece quando a velocidade está em quilômetros por hora e você precisa então transformar em metros por segundo. E por que que também precisei transformar para metro por segundo? Porque esse cara está em segundo e aqui está em metros por segundo ao quadrado. Então, óbvio que aqui tem que estar em metros por segundo. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu, valeu, valeu.